Olá, turma, bom dia, paz do Senhor, mais um domingo, dia do quê? De EBD, mais um dia lindo, friozinho, né? Mas mais um dia propício para o quê? Para aprendermos a palavra de Deus. E hoje a gente está na lição número 10, a gente está dando continuidade aí a essas aulas maravilhosas, onde a gente tem aprendido sobre os dons espirituais, isso mesmo. E hoje é uma aula muito legal, sabe por quê? Porque essa aula de hoje, ela vai dar continuidade à aula anterior, isso mesmo. Na aula de domingo passado, vocês aprenderam sobre os dons de variedades de línguas. E hoje a gente vai aprender sobre o dom de interpretar essas línguas, que é um dom muito importante e edificante para a igreja. Vamos começar a nossa aula de hoje? Vamos lá, ó. A nossa lição, para você que tem a revista, tá? Ela tá lá em 1 Coríntios, tá? No capítulo 12 e lá no versículo 10. Aí depois a gente vai um pouquinho mais para frente, lá no capítulo 14, no versículo 6, 13, 26 e 27, tá bom? Ah, mas depois você lê aí com calma, tranquila aí na sua casa, tá bom? Esses versículos para que fique guardado aí no coração, tá? Mas hoje a gente vai se ater apenas em dois versículos, que se encontra também em 1 Coríntios, tá? No capítulo 12, no versículo 29 e 30, e eu também vou ler o 31, tá bom? Pega aí a sua Bíblia, acompanhe comigo. Se você não tiver com a Bíblia, mas estiver com a revista, tem aqui embaixo, aqui, ó, o versículo. Pode ser que seja diferente da forma que eu vou ler? Sim, pode estar. Porque cada Bíblia às vezes tem uma tradução diferente. Pode ser que seja igual à minha, sim, mas pode ser que você tenha uma tradução diferente da minha, mas todas têm o mesmo significado, tá bom? Então vamos lá. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, o que o apóstolo Paulo já quer dizer para nós nesses primeiros versículos aqui para a gente iniciar a nossa aula? Ele vem dizer o quê? Que nem todo mundo ou a maioria das pessoas tem todos esses dons. Cada um tem um dom diferente, cada um tem aquilo assim que Deus deu para ele excepcionalmente ou que ele buscou com o coração puro e verdadeiro para ter aquele dom. O apóstolo Paulo, ele compara os dons como se fosse um corpo humano. Por que um corpo humano, tia? Porque o corpo humano, ele tem o que? Vários órgãos, né? Vários membros assim, tem o olho, tem a boca, tem o nariz, tem as mãos, tem os pés, tem as pernas. Cada um tem uma função, né? Diferente. Ambos são diferentes, mas todos trabalham para quê? Para o mesmo propósito, que é manter o quê? O nosso corpo funcionando. Então, os dons, ele nada mais que é que o quê? Ele é um conjunto de dons que são distribuídos na igreja com um único propósito, que é a edificação, né? Eu vou ler aqui para vocês, ó. O apóstolo Paulo explicou que cada dom é importante. Ele comparou a igreja e os dons a um corpo. Um corpo precisa de todas as suas partes. Se a mão fosse a única e mais importante parte, para que serviria o resto do corpo? Da mesma forma, se apenas um dom é melhor e mais importante, para que serviriam todos os outros? Paulo termina nos lembrando lembrando as pessoas que o mais importante não eram os dons, mas o amor que ela tinha uns pelos outros. Então, o que ele quer dizer aqui? Que o fato simplesmente de nós buscarmos os dons não é apenas para uma edificação individual, mas assim pelo amor. Porque a manifestação desses dons, ela vai trazer o que? Edificação. Ela vai trazer o que? A comunhão, que era uma característica que a igreja lá primitiva, aquela primeira igreja que começou, ela tinha muito, ela vivenciou muito isso. Mas eles tinham que lembrar que o quê? Que a principal função da manifestação dos dons na igreja era o quê?
o amor que eles tinham uns pelos outros. Mas para começar bem, para vocês entenderem a nossa lição, a tia Jade quer fazer uma dinâmica, né, à distância com vocês. Eu vou pôr esse papel aqui, ele vai estar escrito em uma outra língua. Quem sabe você até pode saber, né? Às vezes você estuda essa língua aí na escola, ou você faz, né, a parte, esse curso aí, você vai saber o que significa, tá bom? Vamos, ó. Não sei se dá pra vocês entenderem minha letra, ó. Eu não vou falar porque eu não sei falar também, né? Mas é isso, você sabe, você tá entendendo o que tá escrito aí? É um comando, é uma coisa que você tem que fazer. Você sabe o que tá escrito aí? Se você souber, faça. Depois você me fala aí no grupo aí se você sabe qual que era esse comando. Para você que não sabe, agora eu vou colocar a tradução. Olha o que aquelas palavras queriam dizer. Bata palmas, isso mesmo, bata palmas. Mas aquele primeiro papel que eu mostrei, você conseguiu identificar, você conseguiu entender o que estava sendo pedido para você fazer? Eu confesso para vocês que se alguém mostrasse aquela folha para mim, eu não ia entender, né? Mas depois que eu coloquei o significado ficou mais fácil, né? Então, mas o que isso tem a ver? É isso que hoje a nossa aula vai vir falar. Por quê? Vocês aprenderam lá na aula anterior sobre os dons de variedade de língua. O falar em línguas estranhas, ela é uma comunicação que é uma comunicação entre você e Deus. E muitas das vezes nós não entendemos o que aquilo está querendo dizer, nós não compreendemos, nós não sabemos o que aquilo quer dizer, tá? Por isso que existe esse dom de interpretar línguas, ele vai o quê? Ele justamente vai o quê? Vai interpretar o que está querendo ser dito através daquela mensagem que está sendo transmitida através do quê? De línguas estranhas, tá bom? Então, assim, é mais ou menos isso que eu quis expor aqui para vocês. Mas, então quer dizer que é uma tradução? Não, tá? Existe diferença entre tradução e interpretação. A tradução, ela se preocupa muito com o quê? Com o significado das palavras, né? Essa frase que eu trouxe aqui para você escrito bata palmas, ela estava escrita em inglês. Eu sei que muitas vezes tem essa matéria no colégio, inglês ou espanhol, né? O espanhol muitas vezes acaba sendo um pouco mais fácil por ter algumas pronúncias, algumas palavras bem parecidas com a nossa, então fica um pouco mais fácil a gente entender. Eu trouxe aqui a frase em inglês porque é uma língua, vamos dizer assim, que é falada mundialmente, né? Vamos dizer assim. E é uma língua que geralmente tem um pouco mais de ênfase nos estudos. Então, assim, por quê? O traduzir é aquilo que você faz lá na escola. Muitas vezes você estuda o inglês e a professora vai fazer o quê? Ela vai chegar lá na sala e falar assim: Jade, tem esse texto aqui, ele tá em inglês, eu quero que você traduza ele para nossa língua, português. Jade, eu vou fazer o quê? Vou pegar lá meu dicionário de inglês e vou procurar palavra por palavra o significado e vou tentar montar o texto ali para ver o que a professora estava querendo que eu entendesse com aquela tradução. Mas isso é uma preocupação, por quê? Porque eu olho palavra por palavras. A interpretação não, ela se preocupa com a mensagem. Porque não adianta nada eu estar vendo ali o significado de tudo aquilo, mas eu não entender, eu não interpretar. Lá na escola você já ouviu falar em interpretação de texto? É mais ou menos isso. Não basta só ler, tá? Não basta apenas nós lermos, nós temos que entender, tá? Porque a interpretação vai ser o quê? Vai ser a revelação do que aquela palavra está querendo dizer. Da mesma forma, quando lê a nossa Bíblia, no nosso devocional, no nosso momento, uma das coisas que a gente deve pedir é o quê? Nós temos que orar a Deus e pedir para que Ele nos dê o quê? Sabedoria, para que Ele abra a nossa mente, o nosso coração, para nós entendermos. Mas como assim? Porque muitas vezes você pode estar lendo, mas você não vai estar o quê? Entendendo.
Você não está interpretando, você não está conseguindo, vamos dizer, compreender o que aquelas palavras estão querendo dizer. Então, por isso que a tradução, ela é diferente da interpretação. A tradução, ela se preocupa com o quê? Com as palavras, o que cada palavra significa. A interpretação não, ela se preocupa com a mensagem. Se a mensagem que está sendo passada é realmente aquela que está sendo dita. Entenderam? Mas para a gente aprender mais um pouquinho sobre esse dom, vamos entender o quê? Esse dom, a definição dele é o quê? É que ele é uma capacitação dada pelo Espírito Santo para que alguém possa transmitir o significado de uma mensagem dada em línguas e trazida para a edificação da congregação. Entendeu? Porque assim, como eu já falei aqui, é a capacidade que uma pessoa tem de interpretar aquela língua que está sendo dita, aquele momento que estamos todos ali, o Espírito Santo está fluindo e as pessoas estão falando em línguas e vem uma pessoa e revela aquilo que está sendo falado, ou a própria pessoa que está falando, ela já interpreta aquilo que ela está falando, né? Isso traz o quê? Uma grande edificação para a igreja, para o corpo de Deus, entenderam? Então, assim, o dom da interpretação de língua, como eu já falei anteriormente, ele é um complemento da ação do dom da variedade de línguas. Ele vai transformar, tá? A experiência espiritual que no começo, quando você tá falando em línguas estranhas, quando eu tô lá no meu momento falando em línguas, eu estou o quê? Tendo o meu momento individual. Eu, tia Jade, Deus lá, o Espírito Santo, o meu momento. Só que a partir do momento em que tem uma pessoa que interpreta o que eu tô falando, ou eu mesmo interpreto aquilo que eu estou falando em línguas estranhas, isso passa a ser o quê? Uma experiência coletiva. Ai, como assim coletiva? Passa a ser uma experiência para toda a igreja, isso mesmo. E isso auxilia as outras pessoas, tá? Por isso, o apóstolo Paulo aconselha que devemos buscar o dom da interpretação de línguas por intermédio de uma oração sincera a Deus. Na verdade, a interpretação de línguas, todos os dons, ele tem que ser uma busca sincera, porque ele é algo muito lindo, porque são manifestações, crianças, que o quê? Que ela vai edificar, que ela vai mostrar, que através de nós o Espírito Santo vai agir para mostrar o poder de Deus. Nós não somos nada, por isso nós devemos buscar o quê? Isso com o nosso coração puro e sincero diante de Deus. Isso que o apóstolo Paulo nos disse, tá lá em 1 Coríntios 14:13, que o quê, ó? Devemos buscar a interpretação de línguas por intermédio de oração sincera a Deus, tá? Então, assim, a presença da interpretação de línguas na igreja, ele é um testemunho, crianças, ele é um testemunho claro da necessidade de nos mantermos como um corpo de Cristo, bem ajustados uns aos outros. Porque cada um movendo em um dom é como se fosse um corpo trabalhando em prol a se manter o quê? A nossa saúde, a nossa vitalidade. A igreja ela é conhecida como o quê? Como o corpo de Cristo e como tal nós devemos fazer a nossa parte e trabalharmos o quê? Para que isso seja o quê? Para que isso possa estar, ó, em união, tá? Deus concede à igreja o dom da interpretação de línguas por ação do Espírito Santo e torna a mensagem contida nas línguas estranhas o que? Acessível, ou seja, porque muitas vezes está lá falando em línguas estranhas, mas tem gente que não fala, ai meu Deus, o que está sendo falado, o que está acontecendo, eu não estou entendendo, eu queria muito, e aí vem uma pessoa e interpreta aquilo que está falando. E aquela pessoa que muitas vezes não tava com aquele desejo, com aquela ânsia de querer saber, ela vai entender, tá tornando o quê? Acessível. Isso mesmo, crianças. Então, assim, ó, que a capacidade, essa capacidade que é concedida pelo Espírito Santo para a pessoa que vai interpretar a língua,
e transmitir o significado de uma mensagem, ela é assim, maravilhoso. Porque essa interpretação, crianças, ela pode trazer alguns ensinos para a igreja, né? Quando a interpretação de língua, ela pode trazer ali para a igreja, ela pode trazer um ensino sobre adoração, sobre oração, sobre uma profecia. E também ela pode desfrutar de uma revelação vinda do Espírito Santo, ou seja, quando há interpretação, essa interpretação ela pode ser o quê? Ela pode ser sobre uma adoração, sobre uma oração, sobre uma revelação, sobre uma profecia para a pessoa, para uma outra pessoa ou para toda a igreja. Então, assim, a interpretação ela vai fluir aí em cima desses aspectos aí, né, que foi falado aqui com vocês, mas através do quê? Da revelação do Espírito Santo, tá? Então, assim, como já foi falado, o propósito da interpretação de línguas, ele é o quê? Trazer edificação para a igreja através da interpretação na mensagem contida no falar em línguas, tá? E nada mais que é a edificação do corpo de Cristo, ou seja, é o que? É para nos mantermos o que? Unidos, é para nos mantermos o que? Firmes. Por isso que aqui eu quis ler com vocês o versículo é assim, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Por isso nós devemos procurar com zelo todos os dons que estão sendo propostos aqui para nós. Nenhum dom ele é mais importante que o outro, como foi falado aqui. Mas cada um ele vai ter o quê? Um propósito. Hoje esse dom que a gente está falando, que é o de interpretar, ele é um dom que ele vai trazer o quê? Edificação. Ele vem trazer o quê? Ele vem trazer uma união, como eu já falei aqui, ele traz o quê? Uma edificação coletiva através do quê? Através da interpretação para o quê? Para a igreja. Isso mesmo, para a igreja. O Paulo fala aqui, devemos buscar com um coração o quê? Sincero, nós devemos buscar com motivos que o quê? Que agrada a Deus e que seja proveitoso para toda a igreja. Então, assim, não é algo que você tem que buscar para o seu próprio engrandecimento, e sim algo que seja para o quê? Para toda a igreja, tá? Então, devemos buscar sim por esse dom, que é o dom de interpretar línguas, tá? Que é um dom muito lindo, muito assim, edificante, porque como já foi falado aqui, nada mais que ele é uma edificação. Tanto para quem está interpretando, tanto para quem está ouvindo a interpretação ou para quem ela está sendo direcionada. Então, que vocês possam ter entendido um pouquinho mais sobre esse dom, tá bom? Fiquem com Deus, tá? Vamos fazer uma oração para encerrar essa aula. Maravilhoso Deus eterno Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor tem se mostrado fiel e verdadeiro. Pai, que as crianças possam compreender, Pai, que cada dom ele tem a sua particularidade e que cada dom ele é especial. Ele é concedido por ti, Pai, para a edificação da igreja, para mostrar a sua soberania através de nós, seres humanos falhos. Mas mesmo assim o Senhor escolhe nos usar. Pai, capacita-nos, derrama da tua unção, da tua graça. Pai, derrama dom sobre essas crianças, Pai, sobre esses adolescentes, pré-adolescentes que estão ouvindo essa aula, Pai. Batiza com seu Espírito Santo, transforma e dê a eles sabedoria, Pai. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.